Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo por aí? Pois é, mais um mistério do futebol brasileiro, mais uma novela que termina, né? Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira, nada de Abel Ferreira, nada de Jorge Jesus ou qualquer outro nome aí que foi citado, né? Nos últimos dias, alguns nomes foram citados, né? Como Rogério Ceni, Renato Gaúcho, nada disso. O italiano vem e, sem dúvida nenhuma, é um treinador de respeito, né? Um dos maiores técnicos em termos de resultados, né, de conquistas, um dos maiores do futebol mundial. Seleção brasileira, eu já disse isso aqui em alguns outros vídeos e já falei sobre isso também com amigos de rádio, ou pessoas que não são do rádio também, amigos, parentes, aquela coisa toda, que a seleção brasileira existe esse preconceito ainda, né, com relação ao treinador estrangeiro. Não, o futebol brasileiro não pode ter um técnico estrangeiro, porque as 5 conquistas do Brasil em Copas do Mundo aconteceram com treinadores brasileiros, então tem que continuar assim. Eu acho um pouco as coisas mudam, né? Uma bobagem isso aí. Os tempos mudam, as coisas mudam, algumas coisas para melhor, outras para pior, mas enfim, as coisas mudam. E a verdade é que se você pegar os últimos anos, aqui no nosso futebol brasileiro, alguns treinadores estrangeiros que chegaram fizeram muito sucesso, né? Mudaram conceitos, mudaram a forma de jogar o futebol brasileiro. Principalmente o Jorge Jesus, né? Quando assumiu o Flamengo, e o Flamengo já tinha bons jogadores, mas não jogava, né? Parece que os treinadores não conseguiram extrair o melhor do Flamengo, e o Jorge Jesus veio, em pouco tempo, implantou a sua filosofia de jogo, seu sistema de trabalho, e o Flamengo fez o que fez, né? E pode ser apontado também aqui, a gente pode citar o Abel Ferreira, de um outro jeito, né? Um estilo totalmente diferente do Jorge Jesus. Eu prefiro o estilo de jogo do Jorge Jesus do que o Abel Ferreira, mesmo sendo um torcedor do Verdão, né? Do Palmeiras, mas não dá para negar, né? Os números, os títulos que conquistou Abel Ferreira. Você vê o Palmeiras aí, até agora, né? Passou aí por uma turbulência o time do Palmeiras, muita gente pedindo a saída do Abel Ferreira. Eu achei que o ciclo dele tinha se encerrado no Verdão, mas o fato é que tá aí, né? Palmeiras, melhor campanha da Libertadores nessa primeira fase, deve fechar, faltando 2 rodadas, como a melhor campanha de todas as equipes, mais uma vez. Liderando aí o Campeonato Brasileiro, o time do Palmeiras tá voltando, né? Com contratações, com investimento forte dessa vez, o Palmeiras investindo bastante. Mas o fato é que as coisas estão acontecendo. E outros treinadores que já passaram aqui, né? Outros portugueses, o próprio Zubeldia do São Paulo, que às vezes é criticado, mas também às vezes a gente pensa que o cara não está fazendo ali um bom trabalho, mas vem um outro treinador, aí você começa a sentir saudade, né, do treinador estrangeiro que estava no time. No Botafogo do Rio de Janeiro aconteceu isso também, né? Então, muitos portugueses, alguns argentinos chegando aqui no futebol brasileiro, muitos treinadores ruins também vêm, né, porque começa essa onda de contratar treinador de fora, e muita gente ruim vem também. Mas o fato é que a impressão que a gente tem, não é nem impressão, é uma certeza de que os treinadores de futebol no Brasil estão bem ultrapassados, né? Teve muita gente boa, né? A gente pode citar Luxemburgo, Felipão, cada um com seu estilo também, né? Bem diferentes, mas dominaram aí o futebol brasileiro na década de 90. O Lucha com o Palmeiras, com o Corinthians, com o Cruzeiro, belos trabalhos, né? O Santos. Por onde passava o Luxemburgo ali na década de 90, até metade dos anos 2000, fez bons trabalhos, conquistou grandes títulos. Depois começou a se perder, né? Felipão também, né? Com um sistema de jogo totalmente diferente. Mas o fato é que eu acho que chegou a hora, chegou o momento do Brasil ter sim um treinador estrangeiro, e nada melhor que Carlo Ancelotti, né? Um dos melhores do mundo, sem dúvida alguma. Tem um estilo de jogo que não é parecido com o Jorge Jesus, talvez não seja também como o Abel Ferreira, pode ser uma mistura dos dois, né? A gente vê as equipes do Carlo Ancelotti, equipes que sabem se defender, sabem atacar, né? Às vezes tem marcação alta, às vezes não, quer dizer, existem variações, né? Não tem um estilo único, né? O Carlo Ancelotti. E os números estão aí, questão de respeito também. Acho que dessa vez a gente não vai ter rodinha ali de jogadores com o treinador fora, coisa que aconteceu com o Dorival Júnior, todo mundo lembra disso, né? Carlo Ancelotti, né? Hoje, agora, a partir de agora, os jogadores da seleção vão olhar para o Ancelotti com muito mais respeito do que olhavam pro
para outros treinadores, né? Como o Dorival Júnior, como poderia ser com o Renato Gaúcho, como era com o Fernando Diniz, não é verdade? Eu penso assim. Então acho que chegou a hora. Em outros esportes, treinadores estrangeiros trabalharam aqui e trabalham no Brasil. A gente já viu isso no vôlei, no handebol, no basquete, né, masculino e feminino, treinadores estrangeiros. Nunca teve esse preconceito, mas no futebol sempre teve essa coisa. Vamos aguardar, né, o contrato, pelas informações, contrato de 1 ano, renovável, né? Daqui a 1 ano esse contrato pode ser renovado. Ele vem para a Copa do Mundo, né? Agora, futebol brasileiro é futebol brasileiro, gente. A gente não sabe nem se o presidente da CBF vai continuar à frente da entidade, né? A gente não sabe se o Edinaldo vai continuar. Veja só que situação, né? A gente pode ter até um novo presidente aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Mas o fato é que o Ancelotti já acertou aí com a seleção brasileira. Ele vai terminar ali o seu trabalho, a competição, os campeonatos ali com o Real Madrid, vem para a seleção brasileira. E falta 1 ano para a Copa do Mundo. Ah, mas é muito pouco tempo. Eu não sei. Gente, primeiro sobre Copa do Mundo. É uma competição, é um torneio, né? Um torneio, quem tiver bem naquele mês ganha a Copa do Mundo. Às vezes você faz uma preparação fantástica, sensacional, como foi a seleção de 1982 com o Tele Santana, uma preparação desgastante, né? Seleção, excursão na Europa, o Brasil ganhando de Inglaterra lá, ganhando de Alemanha, ganhando de França, né? Com bons resultados e tal. Eliminatórias de forma tranquila, né? Se bem que aquela época era diferente, né? O Brasil pegou o quê? Venezuela e Bolívia. Era um triangular, né? Não é como hoje que é turno e retorno aí, né? São muitos jogos. Bem desgastante essa eliminatória que a gente tem atualmente. Mas o Brasil foi lá em 82, com toda a preparação, favoritíssimo, né? Futebol que encantou o mundo e acabou sendo derrotado, não chegou nem à semifinal. Foi uma choradeira, uma tristeza na época, me lembro, tinha 11 anos. E foi uma das únicas vezes que eu torci realmente para a seleção brasileira, aquela Copa 82. Porque a gente fala, não tem identidade, né? Treinador estrangeiro não tem identidade com o futebol brasileiro. A seleção brasileira perdeu a identidade já faz muito tempo. Porque 90%, às vezes até 100% da seleção, né, dos jogadores, eles atuam na Europa. Não existe mais aquela identidade, né? Como tinha até os anos 80, ali, até o começo dos anos 80 existia essa identificação, né, da seleção brasileira, dos jogadores, com o nosso futebol, porque o cara atuava no São Paulo, no Flamengo, no Fluminense, né? No Grêmio, no Internacional, no Cruzeiro, no Atlético. A seleção de 82 era base ali de Atlético Mineiro e Flamengo, podemos dizer, né? Com alguns jogadores de outras equipes. Você tinha lá o Valdir Pérez do São Paulo, Leandro, lateral do Flamengo, Oscar, acho que estava no São Paulo, né? Luizinho do Atlético Mineiro, outro zagueiro, Júnior do Flamengo, Toninho Cerezo do Atlético Mineiro, Falcão que jogava na Itália, o rei de Roma, mas tinha identificação com o futebol brasileiro, com o Internacional de Porto Alegre, né? Então, Zico Flamengo, Sócrates Corinthians, Serginho Chulapa, que não foi bem na Copa do São Paulo, Éder do Atlético Mineiro, você pega os reservas também, tinha o Dirceu que jogava fora, os outros jogadores todos atuavam aqui no nosso país. Então existia sim uma identificação muito grande, que hoje tem jogador da seleção brasileira que se sair na rua aí, ninguém sabe que é jogador da seleção brasileira, não conhece, porque o cara às vezes praticamente nem jogou aqui no Brasil. Então essa identificação já não existe. Então vem o treinador de fora. Qual o problema? Vai dar certo? Não sei. A seleção brasileira é uma incógnita, né? Porque é interessante, né? O Brasil vem, nesses últimos anos, né? Sofrendo, né? Choques de realidade. Não só seleção brasileira, como clubes, né? A gente viu aí, seleção brasileira, 7-1 contra a Alemanha, depois 3-0 a Holanda na decisão terceiro lugar, 2014. Já começou esse choque lá em 98, tomando 3-0 da França na final. Depois 2006, né, o Zidane acabando com o jogo, 1-0, aquele gol do Thierry Henry, falta cobrada pelo Zidane, mas Zidane fez o que quis ali no meio campo com a seleção brasileira, deitou e rolou. Pensar em clubes também, o que aconteceu entre Santos e Barcelona, mas o Barcelona do Guardiola era um time invencível, beleza, mas o Santos era uma grande equipe aqui no Brasil, com Paulo Henrique Ganso no auge, com Neymar no auge da carreira ali, né? Podemos dizer, brilhando. E os caras não viram a cor da bola. Você viu o que a Argentina fez com o Brasil, nessa última partida das eliminatórias? O Brasil não viu a cor da bola, a Argentina ficou só ali, toca aqui, toca ali, toca aqui, coisa que a gente não vê a seleção brasileira realizar. E mesmo as Copas do Mundo, as últimas duas que o Brasil ganhou em 2002 e a Copa de 94, não foi apresentando um futebol maravilhoso. É porque o Brasil tinha mais talentos individuais do que a questão tática, do que um sistema de jogo.
Foi mais no bumba meu boi, né? Como o pessoal diz no popular, né? Mais na base do chutão, do lançamento, é que tinha Rivaldo, Ronaldo Fenômeno em 2002, Romário e Bebeto, super dupla em 94, ótimos zagueiros, o próprio Dunga, tão criticado, mas era um cara importante ali no meio campo, que sabia destruir, sabia marcar, mas também fazia lançamentos incríveis, né, o Dunga. Então, hoje nós temos o Neymar, mas o Neymar, você não dá para contar mais com o Neymar, né? Pode ser que ele arrebente na Copa de 2026, no ano que vem. Pode acontecer o que aconteceu com o Messi, né? O Neymar, o Brasil ganhar a Copa e o Neymar ser ali a grande figura da seleção brasileira. Pode acontecer, mas não dá para acreditar mais em Neymar. E nós não temos hoje, né? Nós não temos hoje um jogador decisivo, né? Aquele que pega e fala, vou decidir esse jogo, essa Copa do Mundo aqui, como foi Romário, como foi Bebeto, como foi Tafarel no gol, um goleiro como Tafarel, salvou o Brasil várias e várias vezes, né? Mesmo quando ganhava a Copa, mesmo quando não conquistou a Copa, o Tafarel sempre salvando o Brasil e também em 94 foi fundamental, Marcos, né, em 2002, e jogadores de frente que decidiam os jogos, né? Fora de série, jogadores que foram melhores do mundo no auge da carreira, né? Tiveram grandes momentos no futebol mundial, não só com a camisa da seleção brasileira. Então eu acho que falta isso. Aí vem o Ancelotti, vamos ver se ele consegue implantar, né, esse sistema de clube, que clube é uma coisa, seleção brasileira é outra, você não tem o mesmo tempo de treinamento, mas ele conhece, né, os jogadores da seleção. Então acho que a tendência é melhorar. Agora, identificação com o torcedor? Não tem. É claro, se o Brasil ganhar a Copa, vai ter festa, vai ser alegria, o Carlo Ancelotti lá em cima, né, os jogadores, mas perdeu aqui no Brasil é assim. E é muito mais fácil perder do que ganhar. Se fosse fácil, o Brasil teria vencido 10, 12 vezes a Copa do Mundo. Venceu 5. Né? Mais no talento individual, geração Pelé e Garrincha, depois geração Romário, ali Bebeto, Rivaldo e Ronaldo Fenômeno em 2002. O Brasil sempre venceu mais com talento individual do que com a questão científica do jogo, né? O sistema, um esquema de jogo implantado. Isso aí quase não teve, porque os treinadores brasileiros sempre foi na base da empolgação mesmo, da motivação, né? Vamos lá, vamos ganhar, amarelinha, como o Zagallo fazia, amarelinha, mas pouca questão tática realmente, né? Falta isso pro Brasil. Quem sabe o Ancelotti consegue, acho que o Jorge Jesus também seria um bom nome, mas nesse momento eu acho que não teria alternativa, né? Teria que ser um treinador estrangeiro, sim, né? Mas queria saber a sua opinião, você que está acompanhando o canal do Fábio Fidelix. O que você pensa aí sobre a seleção brasileira, sobre a chegada do Carlo Ancelotti? Acredita no trabalho dele? Acha que não? Você também pensa como eu e muitas pessoas, conheço muita gente no Brasil hoje que não tem mais o prazer de torcer pela seleção brasileira justamente por não ter essa identificação mais com os jogadores, né? Os jogadores atuam fora, alguns saem daqui, né? Muitos saem daqui bem jovens, né? E não tem identificação nem com nenhum clube do futebol brasileiro e depois jogam na seleção, a gente não sabe, nem conhece muitos jogadores. E os que a gente conhece, na seleção não conseguem render o que rendem nos clubes. É uma incógnita, é um mistério realmente o que acontece muitas vezes aí com a seleção brasileira. Vamos ver se o Carlo Ancelotti vai resolver essa situação e o Brasil vai realizar aí uma boa campanha, pelo menos que apresente um futebol, né, futebol como o Brasil apresentava antigamente, porque a impressão que eu tenho nesse momento é que a seleção brasileira, ela joga hoje, aqui o nosso futebol, você pega o campeonato aqui, o nosso campeonato brasileiro, aqui parece que a gente está jogando futebol que a Europa jogava lá nos anos 80. E hoje, na Europa, se joga o futebol que o Brasil, né, ficou conhecido, né? Toque de bola, né, tabelas, triangulações, jogadas bonitas, lances de efeito, coisa que parece que a gente não vê mais aqui no nosso futebol. Vamos ver, quem sabe, com um treinador estrangeiro consegue, né, resgatar o verdadeiro futebol brasileiro. Tomara que sim, vamos aguardar. Manda sua opinião e peço aí sua colaboração aqui com o canal do Fábio Fidelix, fazendo sua inscrição, deixando o seu like no vídeo, se você gostou desse conteúdo. A gente volta a qualquer momento falando, principalmente aqui de mídia esportiva, assuntos da TV, do rádio, da internet, do esporte. Valeu, abraço, tchau!